Pregar nessa noite, ela foi inspirada através de um post que eu li no Facebook semana passada. Eu li um post no Facebook de um pastor conhecido meu, amigo meu, que nós congregamos juntos há anos atrás. E no post dele ele dizia bem assim, que ele estava na casa dele, relaxando, e começou a meditar e a pensar se Jesus voltasse naquela noite, o que seria da vida dele? Se ele realmente era salvo. E ele dizia assim que os meus títulos, aquilo que eu faço para Deus, não me salvarão. O meu crachá, a minha posição de pastor não é o suficiente para me salvar. Então ele dizia assim, se Jesus voltasse nessa noite, como seria a minha vida? E aí ele disse colocou assim para que as pessoas, os amigos dele, lessem também. E você, como estaria a sua vida se Jesus voltasse hoje? E é interessante que os comentários te deixam mais abismado ainda, porque todo mundo está na mesma dúvida. Ah, é verdade, pastor. Meu Deus, é verdade. Precisamos nos aproximar mais de Deus, porque se Jesus voltar hoje, o que será de nós? Como é que estaria a nossa vida? E você, meu irmão, pensa aí também. E você, meu irmão? E você vai ver nos comentários. E eu li aquilo ali me deu uma tristeza no coração. E eu falei, e Deus falou comigo dentro assim, quantas pessoas dentro da igreja hoje estão na mesma situação? Não tem certeza da sua salvação. E se Jesus vier hoje? Cantam na igreja, pulam na igreja, pregam na igreja, dançam, sapateiam, rolam no chão, fazem de tudo, servem na igreja. Mas dentro delas, elas não têm a certeza da salvação delas. Quantas pessoas? Eu não vou perguntar aqui para você quantas pessoas aqui têm certeza da salvação e quantas não têm. Porque eu não quero que você se exponha. E eu não quero que aquele irmão vire e fale bem assim, tá vendo? Eu sabia que ela não era crente. Sabia, isso aí é tranqueira. Entendeu? Não quero, mas eu quero dizer para você, você que pensa assim, tem alguém que pensa assim de você também, tá? Assim, aquilo ali não é crente não. Então, mas eu não quero expor, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui, eu espero que não. Mas se você estiver, essa noite é para tirar essa dúvida. Essa noite é para quebrar essa mentalidade. Amém? E para quem nos assistiu online também depois. Porque tem muitas pessoas, eu estou falando isso para você porque eu caminhei 27 anos da minha vida com essa dúvida, com medo. Eu me sentia salvo de vez em quando. Quando eu fazia tudo certinho, quando eu conseguia cumprir com tudo aquilo que eu tinha que cumprir, quando eu não pisava na bola, eu me sentia salvo, se Jesus voltasse hoje. Mas quando eu pisava na bola, eu falava assim, meu Deus, se Jesus voltar hoje, eu estou no salvo. Então, a minha salvação era uma questão de sentimento. Eu me sentia salvo às vezes, e às vezes não me sentia salvo. E muitas pessoas, infelizmente, está na mesma forma. E como eu disse para você, eu passei 27 anos da minha vida assim. E se Jesus voltar hoje? Se Jesus voltar hoje, eu lembro que depois que Deus me impactou com essa palavra, com essa mensagem da graça e da justificação, eu lembro que um dia eu estava no estacionamento na Rota 9 de uma loja, e eu estava com uma pessoa comigo, um amigo, e eu disse para ele bem assim, cara, eu olhei para o céu, eu falei assim, pela primeira vez na minha vida eu me sinto livre. Sem preocupações de que se Jesus voltar agora, o que vai acontecer comigo? Tinha medo de catástrofes, tinha medo de tragédias, tinha medo de acidentes acontecerem. E eu não ter tempo de talvez consertar a minha vida ou pedir perdão por aquele pecado que eu disse cometi há meia hora atrás. Ou aquele pensamento, ou aquela palavra, ou aquele ato. Então eu tinha aquela coisa, e se acontecesse algo que não desse tempo de se arrepender antes? Caminhava com medo. E um dia eu virei e falei bem assim, pela primeira vez,
eu sinto livre, eu sinto paz. Tipo assim, eu não estou preocupado se acontecer alguma coisa, eu não estou preocupado mais, eu não estou preocupado que eu tenho que andar na linha, porque agora eu entendi que não é baseado no meu comportamento, mas é baseado naquilo que Jesus já fez. Agora isso também não quer dizer que eu tenho que viver uma vida de qualquer jeito. Mas eu não quero me adiantar, isso é só uma introdução, eu já estou quase que entrando naquilo que eu vou ministrar nessa noite. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz em Romanos 10. Vamos ver o que o ser humano precisa para ele ser salvo. O título dessa mensagem é: salvo ou não salvo? Eis a questão. Salvo ou não salvo? Eis a questão. Abra sua Bíblia em Romanos 10. Nós vamos ler o versículo 9 e versículo 10. Nós vamos ler alguns versículos, algumas passagens diferentes agora, falando sobre salvação. Vamos ver o que o ser humano precisa para ser salvo. Romanos 9 diz assim: se você confessar com a sua boca, que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Eu vou ler de novo o versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Agora olha o que diz a versão A Mensagem. Essa é a essência da nossa pregação. Diga a Deus as palavras de boas-vindas: Jesus é o meu Senhor. Receba de corpo e alma a obra de Deus, seu agir em nós, como no ato de ressuscitar Jesus. É isso. Você não está fazendo nada, está simplesmente pedindo ajuda a Deus e confiando nele para que ele o faça. Salvação é isso. Com todo o seu ser você aceita o agir de Deus para consertar a situação e pode dizer em alto e bom som: Deus acertou tudo entre mim e ele. Isso é salvação. Você não tem que fazer nada. A única coisa que você precisa para ser salvo é confessar com a sua boca e crer no seu coração. Está claro? Agora me diz o que mais nós precisamos fazer. Aonde é que estão as regras ou as listas de regulamentos que vem depois do versículo? Porque eu li duas versões diferentes, nenhuma delas diziam: crer no seu coração e confessa com a sua boca, e depois segue isso aqui. Crer com o seu coração e confessa com a sua boca, e para de fazer isso. Crer com o seu coração e confesse com a tua boca, e corte esse cabelo, e tire esse brinco. Eu não li isso aqui em lugar nenhum. A palavra de Deus é bem clara que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. Posso ouvir um amém? A única lei que Jesus deixou no Novo Testamento para nós cumprirmos é: ame ao Senhor com todo o seu coração e ao teu próximo como a si mesmo. Ame ao Senhor com todo o teu coração e ao teu próximo como a si mesmo. Cadê a lista de regulamentos? É tão simples a salvação que você precisa de ajuda para complicar. Posso ouvir um amém? É tão simples a salvação que nós precisamos de ajuda para complicar. Sozinho a gente não dá conta. Agora, pastor, o senhor está fazendo então, quer dizer que eu não preciso fazer mais nada, não tem regulamento, não posso fazer mais nada. Não é isso que eu estou dizendo. Vamos continuar. Abre em Atos 16, versículo 29 ao versículo 31. Mais para frente você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Atos 16, versículo 29 ao versículo 31. Versículo 29 diz assim: o carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Vou repetir a pergunta:
Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Versículo 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Paulo e Silas também não deu para esse carcereiro a lista de regulamento: crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa, e depois procura uma igreja correndo, porque se você não procurar uma igreja, se você não parar de fazer isso, se você não parar de prender os crentes, você vai para o inferno. Alguém aqui está me entendendo? Abre agora em Marcos 16, versículo 16. Marcos 16, versículo 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer... Por que a parte B do versículo não diz quem não for batizado e quem não crer será condenado? Diz só quem não crer. Porque a sua salvação não está baseado em atos. A sua salvação está baseada em você crer com o seu coração que Jesus é o Senhor. O batismo é um mandamento que Jesus deixou aqui na terra, porque o batismo ele não traz salvação, mas ele é um ato público da sua salvação. Você está demonstrando para o homem a sua salvação, para o mundo aquilo que você fez, o ato de você aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, e representa você morrer para o mundo e viver para Deus. O batismo é um mandamento, porém não traz salvação na vida de ninguém. Exemplo disso é o ladrão da cruz. Alguém aqui viu o ladrão da cruz descer rapidamente para ser batizado antes de entrar no paraíso com Jesus? Batismo não salva ninguém. O que salva, o que traz salvação, eu estou trazendo todos esses versículos para dizer para você que a sua salvação está segura em Jesus, a partir do momento em que você crê que Ele é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Acabou, não existe mais nada que você possa fazer para conquistar a sua salvação, ou deixar de fazer para perder a sua salvação. Agora talvez você deve estar olhando para mim como se eu tivesse 7 cabeças. Espera aí, não vou perder a salvação? Então eu posso viver? Não. Eu não estou aqui pregando uma apologia ao pecado. Eu simplesmente estou dizendo que a partir do momento que você entende que a salvação, entende o poder de Cristo em você, aquilo que Ele fez por você, você não quer pecar mais. Não por medo, mas por amor. Você não vive uma vida mundana, você não vive uma vida cheia de coisas loucas por esse mundo, com as paixões da carne. Você não vive, não porque estão te proibindo, não porque colocaram uma lista de regras para você, não que disseram que se você não fizer isso ou não fizer aquilo outro, você não toma Santa Sé. Não, você não faz, é porque você ama Ele demais e você não quer fazer. Alguém aqui está me entendendo? Nós vamos ver mais para frente que eu não estou pregando apologia ao pecado. Então, aperta o cinto de segurança e fica tranquilo. Eu quero que você note uma coisa muito importante. Nenhuma das passagens que nós lemos diz para nós crermos com o nosso entendimento. Diz para você crer com o seu coração. Porque se você for tentar entender a salvação, não faz sentido. Se você tentar entender a salvação com a lógica, não faz sentido. Por isso que a palavra diz crer com o seu coração, porque é onde está o seu sentimento. Crer com o seu coração, porque se você for tentar entender o sacrifício da cruz do Calvário, não faz sentido. Quem é que entregaria o seu filho para morrer por amor a muitos, sabendo que muitos também o negariam, sabendo que muitos o rejeitariam? Quem é que faria isso por alguém? Não faz sentido. Simplesmente salvaria a humanidade por graça. Não faz sentido. Dizendo para mim e para você que você não precisa fazer nada. Eu simplesmente te amei de tal maneira, loucamente, que eu estou dando a minha vida por você, simplesmente porque eu te amo. Não faz sentido. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que crer. Crer com o coração, não tentar entender. Porque se nós buscarmos entendermos, buscarmos a lógica, não faz sentido. Quem daria aqui o seu filho para morrer por alguém?
Talvez nós não daríamos o nosso filho para morrer por alguém que nós gostamos, quanto mais alguém que nem conhecemos. Você está me entendendo? Deixa eu responder para você algumas perguntas que devem estar na sua cabeça agora. Então quer dizer, PJ, que eu posso viver uma vida de pecado? Eu disse mais uma vez, claro que não. A graça não é uma licença para você pecar. A graça, ela não te permite viver uma vida de qualquer jeito. A graça te ensina a viver uma vida correta. Porém, ela não te oprime, porém, ela não te condena. Ela, quando você erra, quando você pisa na bola, com muito amor e carinho, ela te traz para o trilho de novo e fala: meu filho, as minhas misericórdias se renovam na sua vida. Mais uma vez, segue em frente. Segue em frente. Sabe qual que é a diferença entre graça e misericórdia? Nós falamos isso sempre e muitas pessoas não sabem o significado. Graça é você receber aquilo que você não merece. Misericórdia é você não receber aquilo que você merecia. Graça é você receber as bênçãos de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus sem merecer. Misericórdia é quando você merece ser punido, merece ser castigado, merece ser prendido, merece ser rejeitado, mas você não é. Você merecia o castigo, mas não vai receber o castigo. Graça e misericórdia. Então essa é a diferença da graça. A graça, ela não te dá uma licença, ela te ajuda. Olha o que diz em Tito 2, versículo 11 e versículo 12. Isso é uma das passagens mais lindas da Bíblia Sagrada. Eu amo esse versículo. Amo esse versículo de paixão. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, a graça de Deus, versículo 12, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, ou seja, neste mundo presente. A graça, ela não nos dá uma licença para pecar, ela nos ensina a viver uma vida correta. A palavra de Deus é muito clara. Ela, ou seja, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade, nos ensina a querer negar o pecado, nos ensina a querer negar as drogas, nos ensina a querer negar a prostituição, as paixões da carne, e viver uma vida de maneira sensata, fugindo das concupiscências deste mundo. Essa é a graça de Deus. Não é uma licença para pecar, porque ninguém precisa de licença para pecar. O povo vai pecar com licença ou sem licença. O pastor Demola costuma dizer isso sempre. Quantas pessoas dirigem sem carteira de motorista? Não é errado, mas vão dirigir do mesmo jeito. A graça não é uma licença para você pecar. A graça, ela te ensina a viver uma vida correta, sem te condenar, sem te oprimir, mas te dando uma nova chance. Você pode dar glória a Deus pela graça de Deus? Romanos 6,14 diz assim: todo o capítulo de Romanos, antes de eu entrar no versículo, está falando sobre pecado. Está falando como o pecado não tem mais poder sobre você. Olha o que diz o versículo 14: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais poder na minha vida e nem na sua vida, porque a graça de Deus, ela é muito maior. Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é eu e você. É nós que não sabemos lidar com a situação. O antídoto para o pecado já foi dado há 2000 anos atrás. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário e abriu o coração, abriu os braços e disse assim: está consumado. Essa é a frase mais importante da raça humana. Ele concluiu tudo o que precisava ser concluído. E eu digo isso sempre. Essa palavra, essa frase no grego quer dizer tetelestai, consumado com excelência, completamente completo, perfeitamente perfeito. Ou seja, não existe nada que você possa fazer. Acabou. O pecado já não tem mais poder sobre você, ele não te domina mais, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Você erra, você peca, mas o pecado agora não te domina mais, porque a partir do momento que Jesus abriu o braço na cruz do Calvário e ele disse: está consumado, a velha natureza do homem, a natureza pecaminosa, também foi pregada na cruz do Calvário junto com Jesus. E Jesus agora nos dá uma nova identidade de justos, de santos, de justificados, de lavado e remido pelo sangue. E nós temos que entender que nós somos espírito, alma e corpo, nós somos 3 em 1. O nosso Espírito Santo é justificado.
Porém, a nossa carne ainda vive uma batalha, uma guerra com o nosso espírito, tentando vencer e tentando levar a gente a viver uma vida pecaminosa. Porém, o nosso espírito já é justificado. Por isso que quando nós morrermos, esse corpo aqui vai ficar e simplesmente o nosso espírito vai subir. Porque esse corpo aqui não serve para estar na glória. Você está me entendendo? Então nosso espírito é justificado. Eu erro, mas não quer dizer que o meu espírito é um espírito pecaminoso. A palavra de Deus diz em Romanos 5:8 que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós éramos pecadores, não somos pecadores mais. Nós cometemos pecados, nós erramos feio, cometemos todo tipo de pecado, porém não faz de nós um pecador. Não faz de nós um pecador. Você come comida chinesa e não é chinês. Você come comida portuguesa e não é português. Vocês portugueses comem comida brasileira e não são brasileiros. A palavra de Deus diz em João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está falando no singular, o pecador. Não está falando pecados. Se estivesse falando pecados, estaria falando de adultério, estaria falando de assassinato, estaria falando de mentira, estaria falando de fofoca. Estava falando no singular o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira a identidade pecaminosa do mundo. É isso que Jesus veio fazer. Ele tirou a nossa antiga identidade, pregou na cruz do Calvário e nos deu uma nova identidade. Então nós erramos, nós pecamos, porém o pecado, de acordo com Romanos 6,14, não tem mais poder em nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós não vivemos mais agora na identidade que Adão tinha nos dado pecaminosa, nós vivemos na identidade que o segundo Adão nos deu, e o último Adão nos deu, que é Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Eu sinto Deus nessa palavra aqui nessa noite. Eu não vivo uma vida de pecado. Não porque eu estou com medo da condenação, estou com medo do resultado, não. Porque eu amo demais Ele. Porque eu entendo o sacrifício da cruz do Calvário e por isso eu não quero pecar mais. Eu sempre uso essa analogia de casais. Quantos casais casados nós temos aqui? Quantos casais casados nós temos aqui? Quando um casal, eu tenho certeza que o marido faz coisas que a esposa não gosta e a esposa faz coisas que o esposo não gosta. E vamos voltar aí e vamos dizer aquilo que a palavra diz, que o homem é o cabeça da casa. Pelo menos na maioria delas ainda é. O homem é o cabeça da casa. E o homem como cabeça da casa, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Mas muitas vezes eu falo isso como usando o meu exemplo. Eu como cabeça da minha casa, eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Sair a hora que eu quiser, chegar a hora que eu quiser. Sair com meus amigos quando eu quiser. Eu tenho esse direito. Sou maior de idade. Pago as minhas contas, cuido da minha casa e sou o chefe, minha esposa sabe disso. Tenho o direito de fazer isso. Mas existem coisas que eu sei que a minha esposa não gosta que eu faça. Existem atitudes que eu tenho, que eu sei que não agrada a minha esposa. E eu como chefe da minha casa e você também, você poderia fazer e eu poderia fazer aquilo que eu quiser. Sabe por que muitas vezes eu não faço? Porque eu amo demais a minha esposa e eu não quero entristecê-la. Eu sou livre para fazer o que quiser, mas eu não faço porque eu não quero chateá-la. Eu não faço porque ela é uma excelente esposa para mim. Ela cozinha para mim todos os dias, ela cuida de mim todos os dias, ela cuida do meu filho com amor e carinho. Eu não faço porque eu amo ela demais. Eu posso fazer, mas não faço porque eu não quero entristecer ela. E é isso que Deus espera que nós entendamos, que nós somos livres para pecarmos, somos livres para fazer o que quisermos, mas não fazemos porque amamos Ele. Não queremos entristecer o teu espírito, porque nós entendemos o amor dele por nós, o sacrifício da cruz do Calvário. E agora não porque eu estou com medo de perder a minha salvação, porque eu já estou seguro no amor dele, eu não corro risco de perder a minha salvação, mas eu não quero entristecer aquele que é tão bom para mim. É isso que Deus espera de mim e de você. Alguém aqui pode dar um glória a Deus por isso? Paulo disse isso: eu posso todas as coisas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu faço o que eu quiser, mas eu não faço por quê? Porque eu não quero. Pedi aí, por que você não usa droga? Porque eu não quero. Não porque eu estou com medo da consequência, não, porque eu não quero.
A palavra de Deus, Jesus não deixou nenhuma lista de regulamento para que eu possa seguir, para mim poder conquistar a minha salvação. Não, ele falou: aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração, você será salvo. Você será salvo. Nós falamos assim: venha como estás, e abrimos os nossos braços e pregamos o evangelho do amor. Mas quando as pessoas entram da nossa igreja e aceitam Jesus, nós falamos assim para ela: agora está aqui a lista de regulamento, siga isso aqui, corta esse cabelo, tira esse brinco, tampa essa tatuagem, não faça mais isso, não sei isso. Mas e o venha como estás? O que vocês fizeram com ele? Então quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa? Não. Deus não chamou a gente para ser juiz, Deus chamou a gente para amar. Deus, nos 5 ministérios que Deus deixou, evangelista, apóstolo, pastor, mestre, nenhum deles é juiz. Deus nos chamou para amar. Deixa o Espírito Santo ser Espírito Santo, deixa Deus ser Deus. E a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que traz a transformação em nós. É o Espírito Santo que muda, que faz a gente falar assim: quer saber? Não vou fazer isso aqui mais não. Quer saber? Também vou parar de usar isso aqui. Quer saber? Isso aqui já não faz parte mais de mim. É o Espírito Santo. Tenha paciência com o outro como você quisesse que tivessem com você. Deus não nos chamou para julgar ninguém, Deus nos chamou para amar, Deus nos chamou para pregar a palavra incondicional, ensinar as pessoas o caminho da palavra de Deus e deixar o Espírito Santo fazer a obra. Esse é o papel da igreja, esse é o meu papel, esse é o seu papel. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus não tem problema com o seu pecado. Deus só tinha problema com o pecado na velha aliança, porque o homem tinha que fazer a sua parte para Deus fazer a dele. E depois na cruz do Calvário, porque Jesus levava sobre ele o pecado de toda a humanidade. Deus não tem problema com o seu pecado. Como eu já disse antes, o antídoto para o pecado já veio há 2000 anos atrás. Por isso que na cruz do Calvário Jesus vira e fala assim: meu pai, por que me desamparastes? Porque Deus não podia lidar com o pecado do homem, porque todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus naquele momento, e Deus vira as costas, porque Deus é santo, e Ele não pode lidar com o pecado. Mas depois que Jesus abre os braços e fala: está consumado, acabou. Jesus é completamente aceito pelo Pai de novo, porque Ele consumiu tudo aquilo que devia consumir, a mentira, o divórcio, tudo aquilo Ele pegou para Ele, pregou na cruz do Calvário e falou assim: acabou, não existe mais nada que alguém possa fazer para ser salvo. Eu fiz tudo por você, para que você possa viver uma vida livre. Por isso que a palavra de Deus diz: creia com o seu coração, porque não faz sentido se você tentar crer com a sua mente. Deus não tem problema com o meu pecado. No Antigo Testamento, eu já disse isso antes e vou dizer de novo para algumas pessoas que não estavam aqui na época. No Antigo Testamento, quando o ser humano errava, ele tinha que trazer uma vez por ano um cordeiro perfeito ao sacerdote, para que o sacerdote fizesse o sacrifício pelos pecados dele. E o pecado daquela pessoa, daquele homem, não era perdoado, era simplesmente coberto. Daqui a um ano ele teria que fazer de novo. E ele fazia aquilo, e quando ele chegava diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote examinava o cordeiro e não o homem. Examinava o cordeiro e não o homem. Porque é o cordeiro que tinha que ser perfeito. O cordeiro que tinha que qualificar para o sacrifício. Na nova aliança hoje é a mesma coisa. Quando eu e você erramos, Deus não olha para mim, para você, Ele olha para o cordeiro. E Ele vê que o cordeiro já pagou o preço. Ele vê que o cordeiro foi perfeito. Ele vê que o cordeiro já fez tudo o que precisava ser feito. E agora Deus não tem raiva de mim e de você por causa do nosso pecado. Porque o antídoto para o pecado já veio. E o sacrifício foi perfeito e já foi pago. O cordeiro foi perfeito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus pelo cordeiro. Outra coisa que eu quero tirar da sua mente: a lei, nós pregamos sobre a graça, mas não quer dizer que a lei era ruim. A lei, ela não veio para matar o homem. A lei só veio para expor a necessidade que nós tínhamos de um Salvador. A lei só veio expor a necessidade que nós tínhamos de um Salvador. Mas você sabe qual que é o problema com a lei? A lei, ela expõe o nosso pecado, mas ela não tem o poder para nos salvar. Ela expõe a necessidade que nós precisamos, que somos necessitados de um Salvador, mas ela não tem a necessidade, ela não tem a
a condição, ela não tem o poder para nos salvar. Quando os israelitas saíram do Egito e foram libertos por Deus com mão forte, Deus libertou eles do Egito e levou eles para o deserto. Antes de chegar no Monte Sinai, do Egito ao Monte Sinai, ninguém morreu. Não tinha um israelita enfermo, não tinha um israelita morto, ninguém morreu, porque Deus estava trazendo eles baseado na aliança da promessa. Ninguém morria, e Deus sustentava eles com a nuvem para dar sombra, com a coluna de fogo para aquecer, com maná todos os dias, a roupa crescia no corpo deles, e tudo que eles faziam era murmurar. Tudo que eles faziam era reclamar. E eu quero te fazer uma pergunta: o que eles fizeram para que Deus desse todas essas coisas para eles? Isso é graça. Deus é um Deus de graça desde a antiguidade. Deus não mudou. E tudo que eles faziam era murmurar contra Deus. Até que chega um ponto que eles viram para Deus e falam: nós somos bons o suficiente. Nós podemos cumprir com qualquer coisa. Dá o que o Senhor quiser para nós, que nós cumprimos. Porque eles achavam que Deus não tinha feito mais do que obrigação ter tirado eles do Egito e trazido eles para o deserto. Nós somos bons, por isso que o Senhor fez isso. O Senhor pode dar o que quiser que a gente cumpre. Deus falou: tá bom. Então eu vou dar simplesmente 10 regras para vocês. Vamos ver se vocês são capazes de cumprir. Deus estava simplesmente dando os 10 mandamentos para eles, para mostrar para eles que eles não eram capazes de cumprir com aquilo que eles achavam que cumpriam, que poderiam cumprir. E Deus virou para eles: eu vou dar simplesmente 10 regras. Na primeira eles já erram, porque quando Moisés desce, o que eles estão fazendo? Adorando um bezerro de ouro. E eles já erram no primeiro mandamento: não adorarás outro Deus. Não adorarás outro Deus. E eles já erram no primeiro mandamento. E a partir daquele momento, 3.000 homens caem mortos. Então a lei não veio para matar, ela veio para expor necessidade. Só que é o seguinte: você quer viver na lei? A lei tem suas consequências também. E é isso que Deus estava mostrando para eles. Vocês querem viver na lei? A lei, ela é simplesmente um espelho. Ela mostra que o seu cabelo está desarrumado, mas ela não tem poder de pentear seu cabelo. Ela mostra que tua cara está suja, mas ela não tem o poder de lavar o teu rosto. A graça não, ela vem te dar um banho com o sangue de Jesus e te limpa por dentro e por fora, te dá uma nova identidade, te dá uma nova vida, te dá um novo futuro. É isso que a graça de Deus faz. A lei simplesmente te expõe à necessidade. Deus simplesmente deu a lei para mostrar para nós, para mim e para você, que nós precisávamos, que o homem precisava de um Salvador, que nós não éramos capazes de cumprir com aquilo que nós achávamos que poderíamos. A lei foi só uma tutora, ela não tinha o poder para nos justificar ou para nos salvar, porque tudo na lei era baseado por performance e boas obras, ao contrário da graça, que tudo é baseado na performance de Jesus e não na nossa. A graça é tudo baseado naquilo que Jesus fez. A palavra de Deus diz que pela desobediência de um, a morte entrou no mundo, mas pela obediência de um só, muitos foram salvos. Eu e você somos salvos por causa de Jesus, por causa da performance de Jesus, por causa da obediência de Jesus, não na minha performance, não aquilo que eu e você podemos fazer ou deixar de fazer para conquistar a salvação de Jesus. Nós somos salvos baseado na performance de Jesus e na sua obediência. Você pode dar um glória a Deus? Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, por meio da crença, por meio de crer com o coração. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não é vocês que conquistaram, isso é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é baseado na sua performance para que ninguém chegue no céu e fala: eu estou aqui porque eu fui bom lá na terra, eu estou aqui porque eu fiz isso e aquilo outro, eu estou aqui porque eu fugi da aparência do mal. Não é das obras para que ninguém se glorie. É pela graça. É pela graça. Eu quero dizer para você que você está seguro no amor de Jesus. É pela graça. É pela graça. É pela graça. Se para mim e para você ser salvo, preste bastante atenção nisso aqui. Se para mim e para você ser salvo dependesse da nossa boa performance, então Jesus morreu em vão.
Se para mim e para você ser salvo dependesse do nosso bom comportamento, então quer dizer que Jesus morreu em vão. Por que ele sofreu? Por que ele pagou todo o preço? Se eu e você tivéssemos que agora cumprir com tudo de novo para poder garantir a nossa salvação. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, mas depois que fomos salvos pela graça, o que acontece com a igreja nos dias de hoje, que agora nós achamos que temos que cumprir os 10 mandamentos, cumprir todas as leis de Levíticos para garantir a nossa salvação. Não é isso que a palavra de Deus diz. Nós pregamos que pela graça sois salvos, mas agora você precisa cumprir os 10 mandamentos para garantir a sua salvação. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que não é baseado na minha performance ou na sua performance. Você está me entendendo? A minha fidelidade ao Senhor não está baseada em regras ou mandamentos, mas no meu amor e gratidão a Ele. A minha fidelidade ao Senhor não está baseada em regras ou mandamentos, mas no meu amor e gratidão a Ele. Muitas pessoas são fiéis a Deus porque têm medo das consequências de não serem, das consequências da lei. E não é isso que Deus espera de você. Imagine se você que é casado, sua esposa só fosse casada contigo porque ela assinou um papel e ela não te amasse. Como você se sentiria? Estou contigo, viu? Só porque eu assinei aquele papel. Não te suporto. Como você se sentiria? Se sua esposa dissesse para você, ou teu esposo dissesse isso para você. Porque quando nós fazemos isso, tentamos ser fiéis a Deus, porque estamos presos a regras e mandamentos, é isso que nós estamos falando para Ele. Só sou fiel ao Senhor por causa disso aqui, viu? Porque eu sei que se eu não cumprir, como diz lá no Rio de Janeiro, faca na caveira. Não é a minha aliança que me faz fiel à minha esposa. O que me faz fiel à minha esposa é meu amor por ela. O que te faz fiel à tua esposa é teu amor por ela. É teu amor pelo teu esposo que te faz fiel. Infelizmente tem muitas pessoas por aí que cometem adultério e não se lembram nem de tirar a aliança. Ou seja, a aliança não mantém fidelidade de ninguém. Não é papel assinado, é amor que te mantém fiel. Amém? Um dos maiores problemas que pode acontecer e trazer dano ao corpo de Cristo é quando misturamos lei e graça. Quando misturamos lei e graça, isso é um grande problema. Ou você vive 100% a lei, cumpre com a lei e também viva com as consequências da lei, ou você vive pela graça. Não tenta misturar. O pastor Rob Rufus diz que esse é o confuso coquetel da lei e da graça, tentar misturar. Só vai confundir a cabeça das pessoas e não vai levar ninguém a lugar nenhum. Quando nós fazemos isso, tentamos viver mais ou menos na graça e mais ou menos na lei, é um dano que isso traz para o corpo de Cristo. Mas, PJ, eu não prego e nem vou em nenhuma igreja que prega os 10 mandamentos. Talvez esteja me perguntando isso. Eu não prego os 10 mandamentos, PJ, como pregadores que temos aqui, e também não vou numa igreja que prega os 10 mandamentos. Então eu não estou vivendo na lei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você disser, você tem que fazer isso, e tentar mais, e pagar o preço, e se colocar numa posição mais elevada, na intenção de receber algo de Deus, isso é lei. Toda vez que você achar que você tem que orar mais, que você tem que pagar mais o preço, que você tem que ler mais a Bíblia, que você tem que jejuar mais, que você tem que dizimar mais, na intenção de conquistar algo de Deus, isso é lei. Disse o quê? Estar consumado, toda herança agora é tua, você não tem que fazer mais nada, você só tem que crer. Você só tem que crer. Mas PJ, o que mais que eu devo fazer? Crer. Mas tá bom, PJ, entendi, mas o que mais que eu tenho que fazer? Crer. Você precisa crer na bondade de Deus. Ok, PJ, eu entendi, mas qual que é a minha responsabilidade? Crer. Crer com o nosso coração. Crer.
Quando você entende isso, você vai querer andar em obediência, você quer adorar mais, você quer adorar o Senhor como nunca, você quer servir como nunca, você quer deixar para trás os maus hábitos e os maus comportamentos pela graça de Deus. Quando você entende isso, a graça de Deus, que tudo que você tem que fazer é receber e crer no seu coração e confessar com a sua boca e já está feito, você não quer fazer mais. Você não quer errar mais, você não quer pecar mais, não porque você está com medo, mas porque agora você entendeu o sacrifício. A única responsabilidade que nós temos é crer. Vire para o seu vizinho e fala para ele, você precisa crer. Não porque você está com medo, mas por amor. Fala isso para ele, não porque você está com medo, mas por amor. Mas fala isso com um sorriso. Você está dando uma boa notícia para ele, não porque você está com medo, mas por amor. O pastor Rob Rufus disse essa frase: santificação não é algo que você tenta fazer. Santificação é o fruto de crer no Evangelho da Graça. Quando você entende isso, quando você recebe a graça, ela já traz um fruto de santificação. É aquilo que eu te disse, você não quer pecar, você não quer errar. Não porque você está com medo, mas porque você entendeu. Porque você recebeu. Quando você pensa, eu tenho que pagar o preço para viver uma vida santa, você está dizendo que Jesus não pagou o preço e por isso você tem que pagar. Eu tenho que pagar o preço, porque Jesus, não, eu não vou conquistar, eu tenho que pagar o preço, pagar o preço, pagar o preço. Isso é um ditado muito popular nas igrejas hoje. Nós temos que pagar o preço para conquistar algo. Quando eu e você dizemos isso, nós estamos dizendo para ele que ele não pagou por completo. O preço já foi pago, você precisa crer. E a partir do momento que você crer, entende a graça, ela traz o fruto da santificação. Você está me entendendo? Outra coisa que tem passado muito pela mente de muitas pessoas, e eu me assustei com isso. Eu ouvi isso a minha vida inteira, mas há um pouco tempo atrás eu estava no Brasil pregando, e antes de eu pregar eu ouvi um pastor dizendo isso. No dia do juízo final o telão vai descer, e Deus vai expor os seus pecados e até os seus pensamentos. Falei, Jesus, tem misericórdia desse povo. Eu ouvi isso a minha vida inteira. E eu falava, Jesus, meu pai e os outros, eu vou ficar com uma vergonha. O que eu já pensei, o que eu já fiz, o que eu já falei. Quantos já ouviram isso aqui? No dia do juízo final, Deus vai botar um telão. E todo mundo vai assistir aquilo que você pensou, aquilo que você falou. É brincadeira, cada coisa que a gente ouve por aí. Mas infelizmente é isso que tem estado na mente de muitas pessoas. Esteve na minha mente por muitos anos. E eu estava lá no Brasil agora pregando e eu ouvi isso, um pastor falar isso antes de eu pregar. Eu falei, Jesus, e agora? Como é que eu vou pregar graça nesse lugar aqui? Esse povo vai matar. Mas sabe o que é o mais interessante? Que eu preguei e o povo recebeu e foi uma bênção. Cura, salvação, foi um milagre, poder de Deus tremendo. No outro dia, eu saí para almoçar com o pastor. E conversando no carro, ele sabia mais de graça e justificação do que eu. Aí eu fico assim, mas como é que pode um negócio desse? Manipulação. Essa é a única resposta que eu tenho para isso. Prender o povo no medo, na legalidade, na religiosidade. Não faça isso. Não falte no culto. Se você pensar isso do pastor, pensar isso da irmã, ou pensar, não faça isso. Deus vai te expor. Eu ouvi um pastor amigo meu dizer para mim, conversando com ele, eu falei, cara, como é que você, conhecendo isso e entendendo isso, e você fala isso, e você... Ele virou e falou bem assim, a gente prega graça, mas de vez em quando tem que pregar um pouquinho de desgraça também, que senão o povo se perde. Estou falando sério. A gente prega a graça, mas de vez em quando tem que dar um pouquinho de desgraça para o povo também. Eu falei, diante de Deus, eu estou no altar do Senhor. Eu falei para ele assim, dentro do carro dele, eu falei assim, eu me recuso a fazer isso. Falei para ele. Eu não vou comprometer a palavra de Deus para poder agradar alguém. Não vou. Deus não me chamou para arrebentar ninguém, Deus me chamou para encorajar.
Deus vai pregar a graça de Deus, o amor de Deus incondicional, e é isso que eu vou fazer. Eu não vou pregar na desgraça na vida de alguém, simplesmente para manipular ela ou para prender ela aqui na igreja. Não vou. Não vou. Não vou. Eu me recuso. Mas é isso que está por aí, está em muitos lugares. E você fica assim, meu Deus, como pode? Mas enfim, no dia do juízo final, o telão vai descer e Deus vai expor os seus pecados e até os seus pensamentos. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso aqui não se aplica para mim e para você. Isso aqui se aplica, o dia do juízo se aplica para os que morrerem na desobediência, para os filhos da desobediência, não para mim e para você que já estamos salvos em Jesus. Eu e você não temos que nos preocupar com o dia do juízo. Porque nós já estamos seguros no amor de Deus. E eu vou mostrar isso para você, na palavra de Deus, para você ver que não é palavras minhas. Abra a Bíblia em 1 João 4,16 ao versículo 18. 1 João, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. E diz assim, versículo 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos o quê? Fala bem alto, crente. No dia do juízo tenhamos o quê? Ou seja, se você no dia do juízo precisa ter confiança, é porque você não vai ser julgado. Você está me entendendo? Dessa forma, versículo 17 mais uma vez, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos assim como Ele. Está falando de Jesus, nós somos exatamente como Jesus neste mundo, ou seja, Jesus vai passar por juízo, Jesus vai passar por julgamento. Se nós estamos na mesma condição que Jesus, é sinal que nós estaremos julgando com Jesus. Você está me entendendo? Porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. O medo de ser julgado. O medo de viver uma vida errada. O medo da condenação. O medo das consequências da lei. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Agora, olha a mensagem sobre isso aqui. Olha a mensagem. E por saber disso, que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa. Fica à vontade e amadurece em nós. Olha isso aqui. E nós não temos mais preocupação com o dia do juízo. Você não tem que se preocupar com o dia do juízo. Deus não vai descer um telão para expor sua vida, porque você não tem que ser julgado de nada. O julgamento é para aqueles que não aceitaram a Jesus, que morreram na desobediência. Eu e você já estamos seguros no amor de Deus. Você está me entendendo? E nós não temos mais preocupação com o dia do juízo. Olha isso aqui, nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. O medo de ser julgado faz você errar mais. O medo de ser julgado faz você pecar mais. Alguém já viu aqui pessoas no esporte que quando chega um jogo muito importante e vem a pressão, o camarada ele pipoca? Por causa da pressão que está em cima dele. E é isso que a lei faz. Quando o cara está com medo da lei, você está vivendo uma vida oprimida pela lei, o medo causa você viver uma vida vacilante e cheia de temores. O medo causa você errar, o medo causa você pecar. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Podemos dizer dessa forma, quem tem medo do julgamento ainda não entendeu a graça.
Quem tem medo do julgamento ainda não entendeu o amor de Deus. Quem tem medo de perder a sua salvação é porque ainda não entendeu o amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A única forma de você morrer e de você perder a sua salvação é você virar as costas para a cruz do Calvário e negar o sacrifício de Jesus, e negar que Ele é Deus, e negar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e morrer nessa ignorância. A única forma de você perder a sua salvação é você negar o sacrifício da cruz do Calvário. É você negar Jesus. Porque uma vez que você está nele, você está seguro no amor de Deus. Você não precisa ter medo do juízo. Você não precisa ter medo da volta de Jesus. Porque não está baseado na sua performance, mas está baseado na performance de Jesus. Deus quer que você viva livre, entendendo que Jesus já pagou o preço por você e que você foi sim e é salvo pela graça. É isso que Deus espera de mim, de você. Ele quer que você entenda que o seu pecado não é maior do que a graça dele. O seu pecado não é maior do que a graça de Deus. Se salvação fosse baseada na minha performance ou na sua performance, como eu disse antes, Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. Quantos aqui podem dar um glória a Deus pela graça de Jesus? Quantos aqui estão entendendo que você está seguro no amor de Jesus? Que não há nada que você possa fazer que te separará do amor de Cristo? Não há nada que você possa fazer, não são os seus pecados, não são as suas lutas, não são as suas fraquezas. Ele entende o que você passa, Ele entende a sua luta, e por isso que Ele veio aqui, viveu como eu e você, para poder virar e ficar diante do Pai e falar: Pai, eu entendo o que ela está passando, eu entendo o que Ele está passando, eu sei a luta que Ele viveu, eu sei a luta que ela viveu, Pai, eu amo eles demais, dá uma nova chance para Ele. Aí Deus olha para Jesus e não olha para mim e para você. Aí Ele vê que o Cordeiro pagou o preço completo pela minha salvação, pela sua salvação, e que eu e você não estamos mais longe do amor de Deus, pelo contrário, somos completamente aceitos pelo Pai. Você pode dar um glória a Deus e se colocar de pé? Salvo ou não salvo? Eis a questão. Essa dúvida, essa ponto de interrogação nessa caixa desse rapaz, traz para ele o medo, a culpa, o julgamento, a condenação, a religião. E quando você entende a graça de Deus, tudo isso já não faz parte mais da sua mente, tudo isso já não faz parte mais do seu dia a dia. Você já entendeu que você é salvo pela graça de Deus. Você é sim salvo pela graça de Deus. Você é sim salvo pela graça de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Você é sim salvo pela graça de Deus. Quero dizer para você que se você entrou aqui nessa noite com essa mentalidade, com esse pensamento ou com esse medo, e se Jesus voltasse hoje, e se Jesus voltasse amanhã, como estaria a minha situação? Quero dizer para você que nada te separará do amor de Deus. Você é salvo. Deus te ama independente das suas falhas, independente dos seus pecados, independente dos seus erros. Nós somos salvos. Nós podemos ter a certeza de que o que Ele começou em nós, Ele completará até o dia em que encontrarmos com Ele face a face. O trabalho finalizado da cruz nos liberta de doenças e pobreza e cancela todo medo, dúvida, intimidação, condenação, inferioridade, religião e de todas as coisas do mal. Isto é graça.